os irmãos, amigos visitantes, a igreja, para que abram em dois textos. Um é no Velho Testamento. Você vai abrir em Provérbios. Provérbios, capítulo 12, verso 25. O outro texto é no Novo Testamento. No Novo Testamento, você vai abrir Mateus, capítulo número 6, do verso 25 ao 34. Então, Provérbios 12, verso 25, Velho Testamento. Novo Testamento, Mateus, capítulo 6, do 25 ao 34. Se você localizou Provérbios, diga amém. Provérbios começa com a ansiedade, correto? Está assim? Pois bem, esse é o versículo. Vamos juntos? A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Agora vamos andar na Bíblia Sagrada, vamos para o Novo Testamento, vamos para Mateus, capítulo 6, verso 25 ao verso 34. Diz assim a palavra do Pai. Podemos ler juntos também. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, estamos na tua casa e mais uma vez neste culto adentramos a tua presença através da palavra de oração, Senhor. E te rogamos agora em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre nós e venha nos iluminar com teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja aos nossos corações nesta noite, aqui na tua casa, revelada, Pai, a cada um que se encontra sentado neste lugar. Abençoai, ó Pai, os corações que aqui estão, cada um traz a sua história de vida, ó Deus, e traz neste momento o peso da própria circunstância da sua vida. Mas estamos aqui, estamos na tua casa, estamos adorando o teu nome, independente das situações que estamos vivenciando, ó Pai, nas nossas vidas, nas nossas casas, ou até mesmo no nosso local de trabalho, ou até mesmo, Senhor Deus, no nosso país. Abençoai, ó Pai, a cada um, e iluminai, ó Pai, pela ação do teu Espírito Santo, e Deus, não permita, Pai, que empecilhos, barreiras se levantem neste lugar para perturbar, incomodar e retirar a atenção desta que está na tua casa querendo ouvir a tua voz. Pai, que não seja o homem a falar, mas que seja o Senhor a me usar como teu instrumento. Reconheço minha pequenez, reconheço meus pecados, reconheço que não sou digno, ó Pai amado,
por ti ter sido salvo pela ação do Espírito Santo, pelo nome santo de Cristo na minha vida, mas, Senhor, sei que tu está nesse lugar, que tu reina na minha vida e que o Senhor usa a quem o Senhor quer usar. Abençoai, Senhor, e que os empecilhos que se levantarem sejam derribados aqui pelo teu poder neste lugar. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, para que a tua palavra, Pai, alcance a todos corações. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor nosso Deus. Em um dos cultos dos lares realizado pela UPH nesta semana, nós tivemos dois. Tivemos um quarta-feira e tivemos um também na sexta-feira. Em um dos cultos foi levantada esta questão sobre este mal, que nós chamamos o mal do século, né? Mas na verdade ele já existe desde os primórdios da humanidade, desde do nascimento da humanidade. Este mal, ele já existe desde a entrada do pecado na história da humanidade. E nós estamos nos referindo quando o Provérbios fala assim: a ansiedade no coração do homem o abate. Estamos falando da ansiedade, irmão e irmã e amigo visitante, deste mal que nós queremos falar ao teu coração nesta noite, aqui nesta casa, neste lugar. Difícil hoje é achar um grupo, por menor que ele seja, que não haja uma pessoa que sofra de ansiedade, ou que se identifique como ansiosa. Dizem que a ansiedade, ela é um mal, volto a dizer, deste século, mas na verdade nós observamos que a ansiedade é algo tão antigo quanto os primeiros relatos da história da humanidade. A pessoa ansiosa, ela possui uma característica. A pessoa ansiosa, ela se preocupa antes do tempo. Assim que ela funciona. A pessoa ansiosa se preocupa antes do tempo. Ela, na verdade, ela antecipa o sofrimento. Ela já está se preocupando com uma coisa que ainda não aconteceu, que talvez venha a acontecer, mas ela já está ocupando a sua mente com esse pensamento, e nesta hora, o grupo vocal Jeová Nissi, ela já está antecipando o sofrimento. É o que ela está fazendo. Ela antecipa os momentos de dor, ela vive hoje os problemas do amanhã. E quando chega o amanhã, ela vai reviver os mesmos problemas quando o amanhã chega também. Então ela vai sofrer de forma dupla, né? Ela se preocupa hoje com o que vai acontecer amanhã, e quando chega o amanhã, ela continua envolvida naquela questão, naquele problema, e ela revive de novo o sofrimento do dia anterior. Muitas vezes nós criamos, então, irmãos, expectativas. Isso é normal, o ser humano é assim mesmo. Ele cria, eu crio, você cria, nós criamos expectativas que vão fantasiar uma realidade que possivelmente ela está difícil de acontecer, ou que não vai acontecer nas nossas vidas, mas nós muitas vezes criamos expectativas de uma realidade que não vai acontecer nas nossas vidas, e esta expectativa criada por algo que não vai acontecer na sua vida, ela vai gerar em ti ou em mim, vai gerar então, irmão, uma frustração. Dizem que as pessoas jovens não sofrem de ansiedade. Eu digo que não. Essa afirmação é incorreta. Até o jovem também pode sofrer de ansiedade. É incomum encontrar quem pensa dessa forma, quem reage com descrença, quando você chega e diz que um jovem ou uma jovem está sofrendo de ansiedade. A pessoa vai dizer: não, ele é adolescente, ele é jovem, ou ela é adolescente, ela é jovem, ela não sofre ansiedade não. Ela pode vir a sofrer, ou ele pode vir a sofrer na idade adulta, mas agora, certamente, esse transtorno, essa pessoa não vai ter. Mas o que nós observamos, irmãos, que até mesmo nessa idade, na idade da adolescência, da juventude, encontramos também jovens preocupados
preocupado com as suas vidas e demonstrando já, nessa idade tão nova, demonstrando ansiedade. Na verdade, a ansiedade ela não escolhe faixa etária, não. Ela não escolhe só dos 50 para cima, não. Ela escolhe também dos 50 para baixo, 40, 30, 20, 15, por aí você pode ter ansiedade. Ansiedade não faz escolha de faixa etária, ansiedade não faz escolha de classe social, ansiedade não faz escolha de raça. Então, tanto o negro como o branco, como o amarelo, como o vermelho, como o cafuso, o mameluco, todos, o caboclo, todos esses podem sofrer de ansiedade também, amados. Ansiedade pode ser por causa de um afeto na juventude. Então o jovem pode sofrer ansiedade por causa de um afeto, um sentimento que ele ou ela tem por alguém, não é? Pode ser também relacionado à carreira. O jovem não sabe qual carreira que ele vai seguir, não sabe qual faculdade que ele vai ingressar, não sabe qual curso que ele quer. Pode ser também referente à moradia, e por causa da moradia esse jovem, ele fica ou ela fica ansiosa, ou pode ser por algumas das decisões que a vida obriga esse jovem, ou esta jovem, a tomar, e aí ele fica ansioso, ou ela fica ansiosa. Eu volto a dizer, a ansiedade não tem nada a ver com faixa etária. Você pode encontrar pessoas ansiosas nas mais diversas faixas de idade. Aí as pessoas dizem assim, para quem está ansioso: o que está faltando para você, meu amigo, minha amiga, é você descansar um pouco. Por que você não tira umas férias? Né, Dagmar? Tira umas férias, né, Dagmar? Tira umas férias, vai para uma praia, vai para um lugar onde tem um rio, onde tem uma cachoeira, vai rever amigos, vai descansar, vai para uma serra, um lugar fresquinho. Então a pessoa entende que a ansiedade pode ser combatida com você descansando ou tirando férias, porque isso ajudaria a você relaxar. Mas nós entendemos que não, a ansiedade não é combatida com férias, a ansiedade não é combatida com ida à praia, a ansiedade não é combatida com ida à serra, a ansiedade não é combatida com belos mergulhos numa piscina, numa bela piscina, ainda que alguns de madrugada acordem para ir para a piscina se exercitar, e não estão errados, não é verdade? Não estão errados. Eu já não consigo fazer uma coisa dessa, eu tenho medo de água fria. É quente. Então eu estou entendendo, quentinha essa água, agora está explicado. Mas não tira a ansiedade, nem água quente tira, e nem água fria também tira, não é? Na verdade, férias não vai tirar a sua ansiedade. O problema do ansioso não é a falta de descanso, não é a falta de tranquilidade. O problema do ansioso é a falta de foco. Sabia disso? O problema do ansioso, da ansiosa, é a falta de foco. Pensa bem nisso, falta de foco. A mente desta pessoa, ela não é inquieta por uma questão de agitação. Porque ele está inquieto, ele está agitado, a mente está inquieta, a mente está agitada, ele está agitado. Não é essa inquietude que vai promover a ansiedade, não é isso não, mas a ansiedade está nessa pessoa porque ela tem uma grande quantidade de pensamentos para ela refletir. A mente dela está cheia de pensamentos. A mente dela está cheia de expectativas em relação ao futuro, porque, como eu disse, já no dia de hoje, ela ou ele já está pensando no futuro. Então a mente está cheia de pensamentos e não para, porque os pensamentos estão ali, borbulhantes na mente daquela pessoa. É a questão das expectativas de vida e também a questão da frustração. Porque a pessoa pensa muito, raciocina muito, muitos pensamentos, e ela começa a verificar coisas que não deram certo, e ela fica frustrada. Então, na verdade, não é descanso, não é férias que acaba com a ansiedade, mas a questão da ansiedade é a falta de foco que esta pessoa está, porque ela está envolvida em vários pensamentos, ela está envolvida em várias preocupações, ela está envolvida em várias expectativas para a sua vida, e ela também está absorvendo várias frustrações para a sua própria vida. Bom, existem então dois tipos de ansiedade. Você que é ansioso, você que é ansiosa,
talvez se reconheça aqui. Vamos ver. A primeira ansiedade que nós encontramos é a ansiedade positiva, podemos falar assim. Dois tipos principais de ansiedade. Primeira, positiva, ansiedade positiva. Será que existe uma ansiedade, Vilma, estude, positiva? Será? Nos parece que sim. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela é gerada por sonhos, é gerada por expectativas de vida, ela é gerada por expectativas de coisas boas que vão acontecer ou que você espera que aconteça na sua vida. Por exemplo, você está aguardando uma festa e você fica ansioso ou ansiosa pela festa que você, César, e é apenas um exemplo, não estou dizendo que você vai dar uma festa, mas se der, convida a todos nós. Não esqueça, fala com a Deise. Então, na verdade, pode ser por causa de uma festa que você quer dar, e você fica ansioso porque você está pensando em todos os detalhes referentes à festa, que vai ser uma coisa boa, ou que você espera ser uma coisa boa. Você pode ficar ansioso, uma ansiedade positiva, por uma mudança. Você quer se mudar, quer mudar de lugar, quer mudar de casa, quer ir para outra casa, e isso cria em você uma expectativa boa, porque você espera que essa casa que você vai mudar, ou esse apartamento, seja melhor do que o lugar onde você está. Então, isso gera em ti uma expectativa legal, uma expectativa muito boa. Pode ser também uma expectativa boa, uma ansiedade boa, positiva, Romeu, porque você está prestes, Romeu, a adquirir um bem. E esse bem que você vai adquirir é algo bom, que você idealizou, planejou, e que você sabe que vai fazer bem a ti e a tua casa. Então, é uma ansiedade, Romeu, positiva, porque te faz bem em pensar nisso. Agora, uma característica dessa ansiedade positiva é que nós não queremos parar de pensar no que estamos esperando. A pessoa não para de pensar na festa, a pessoa não para de pensar na aquisição do bem, a pessoa não para de pensar na mudança, que ela quer se mudar, casa nova, vida nova, apartamento novo, vizinhança nova, ela quer mudar, ela não para de pensar nisso, nessa ansiedade positiva, e isso aparentemente é algo que faz bem para você, faz bem para mim, faz bem para todos nós, e é chamada de ansiedade positiva. Entretanto, ainda que seja positiva, essa questão de você ficar o tempo inteiro martelando, pensando naquilo que você entende que vai ser uma coisa boa, entretanto, isso pode gerar cansaço e também sobrecarregar as suas emoções. Cansaço e sobrecarregar também as emoções. Como eu disse, você não para de pensar naquela coisa boa que você está idealizando e que acha que vai de fato acontecer. Isso sobrecarrega a sua emoção. Isso pode promover em você, gerar em você uma espécie de cansaço mental, que acaba se transformando também no cansaço físico. E a ansiedade negativa? A ansiedade negativa, ela é gerada, o nome diz, né? É negativo, não é bom, é negativo. Mas ela é gerada pelo medo. Medo de quê, meu pastor? Medo de que algo ruim possa acontecer. Medo de que algo ruim possa acontecer, como por exemplo, você tem medo do resultado do exame que você fez, você se consultou com o médico, ele mandou você fazer um exame, ele já disse umas coisas que não te agradou, mandou você fazer o exame, você sabe que o exame é complicado, o exame é delicado, você faz o exame e você fica na expectativa do resultado do exame. Isso promove em ti uma ansiedade negativa. Também a ansiedade negativa você pode tendo notícias de alguém que está distante de você e, portanto, você fica aguardando notícias dessa pessoa e, de repente, vem uma notícia terrível, ou você imagina que a notícia será terrível em relação a esta pessoa. Isso promove em você uma ansiedade, uma preocupação negativa. Outra ansiedade negativa, proibido Peixoto, é quando a pessoa não consegue arcar. Isso acontece com todos nós brasileiros, quando não consegue arcar com as contas.
você não consegue pagar suas contas, você quer pagar suas contas, você quer ser correta no pagamento das suas contas, mas você vê que não tem condição financeira para isso, ou você escolhe pagar, ou você escolhe fazer outra coisa, e isso pode promover em ti uma ansiedade negativa. Quantas pessoas não vivem esse tipo de realidade? O dinheiro vem, o dinheiro chega, mas ele não é suficiente para pagar todas as contas. Isso cria em você uma ansiedade, irmão, negativa. Então ela se caracteriza por quê? Uma luta, querido diácono Luiz, mental, porque você fica ali, o tempo inteiro martelando, aquela conta que eu tenho que pagar, o meu nome que pode ficar sujo, e tudo isso martela a mente da pessoa. Ela se caracteriza por uma luta mental, por não parar de pensar naquele problema. Ela se torna irritadiça, ela fica irritada por qualquer coisa. Você vai conversar com ela, a atenção dela, ela não consegue voltar a atenção dela para o que você está falando, porque na verdade a mente dela já está concentrada nos pensamentos dela, e ela não consegue ouvir você, ou te ouve pela metade. Essa que é a grande verdade. A ansiedade negativa, então, se caracteriza luta mental para não pensar no problema, mas nem todos conseguem se controlar ou distrair a sua mente diante da tensão, que é a ansiedade negativa. E ela acaba promovendo em mim e em você um estresse. Você fica estressado, você fica estressada. O tempo também pode-se dizer que é um fator agravante desta ansiedade, porque nós vivemos cronometrando nossos compromissos. Quem não é assim? 2 horas vou estar em tal lugar, 4 horas tenho que estar aqui, às 18 horas tenho que sair para a faculdade, às 10 e poucas estou saindo de volta para casa, às 10h30 pego o metrô. As pessoas ficam o tempo inteiro cronometrando os seus compromissos. O tempo é um fator agravante da ansiedade. Você pode notar, o ansioso ou a ansiosa, ele na verdade o tempo inteiro ele cronometra, fica cronometrando os seus compromissos, ele tem horário para tudo, e isso é um fator agravante na ansiedade dessa pessoa. O que nós podemos fazer então? Primeira coisa, nós precisamos aprender, é o item 1, que nós fomos criados por Deus para a eternidade. Abra lá a tua Bíblia em Eclesiastes 3, verso 11. Eclesiastes 3, verso 11. Nós fomos criados por Deus. Aprenda isso, irmão. Nós fomos criados por Deus para a eternidade. Nós estamos cronometrando o tempo, mas fomos criados por Deus para a eternidade, para viver para sempre. Nossa alma é eterna, o corpo físico que morre, mas a alma do homem, ela é eterna. Então vejamos, Eclesiastes 3, versículo 11, parte B, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs Deus a eternidade, igreja, no coração do homem. A eternidade foi colocada por Deus no teu coração. Olha o que eu estou dizendo, a eternidade. Então não podemos ser e nem nos deixar levar por essa questão de cronometrar o nosso tempo, ou sermos escravos do tempo, porque a escravidão em relação ao tempo vai piorar esta ansiedade que já existe em mim e que existe em você. Essa ansiedade, essa questão de cronometrar os compromissos. Entenda, Deus colocou em ti, no teu coração e alma, a eternidade. Você vai viver para sempre. A tua alma vai viver para sempre. Outro fator para nós que nós temos que aprender nesta noite é que nós somos passageiros nesta terra, nesta vida, e tudo que fazemos aqui termina, é finito, porque vem a terminar. Aí você vai abrir em Tiago. Abra lá em Tiago, Novo Testamento. Tiago, capítulo de número 4. Vamos lá? Achar lá Tiago, capítulo 4, da palavra do Senhor. Tiago 4. O versículo em questão é o versículo 14, versículo 15. Veja como de fato a nossa vida aqui na terra é passageira,
e tudo que fazemos aqui em forma corpórea é finito, se acaba. Tiago, capítulo 4, versos 14 e 15, trabalha essa ideia, quando ele fala assim, com grande sabedoria dos altos céus: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida, diz Tiago? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo, igreja, se dissipa. Em vez disso, diz Tiago, cheio de sabedoria dos céus, em vez disso deverias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago nos mostra então aqui nesse ensinamento, querido irmão e irmã, que a vida na terra é passageira. Ele compara a vida na terra a uma neblina. Por diversas vezes eu já li esse texto e falei sobre esse versículo, porque é uma grande verdade que a gente não pode deixar nunca parar de falar. A nossa vida é como uma neblina. Hoje ela aparece nesse instante, daqui a pouquinho mais ela desaparece, se dissipa. A nossa vida é assim. Hoje estamos aqui, amanhã nós poderemos não estar mais. Mas Tiago ensina para nós que o entendimento do homem de Deus deve ser não que ele querer impor o que ele quer fazer, achando que ele vai fazer porque ele quer e pronto. Mas em vez disso ele fala, Tiago versículo 15, em vez disso deverias dizer: se o Senhor quiser, se Deus quiser, não só viveremos, como faremos isto e faremos aquilo, porque Deus quer que a gente faça. Ou seja, Tiago chama a sua atenção para que tudo aquilo que você quiser fazer na sua vida, você coloque Deus no meio, coloque Deus no negócio, coloque Deus naquilo que você quer fazer, coloque Deus nos seus sonhos, coloque Deus nas suas expectativas, coloque Deus naquilo que você está idealizando para a sua vida, coloque Deus naquilo que você pensa para o amanhã e que já está te promovendo, irmão, frustrações, ansiedade, transtornos, porque você está pensando em algo que nem aconteceu. Então coloque Deus também no teu amanhã, porque se você colocar Deus no teu amanhã, você vai descansar para viver o hoje. Tiago nos ensina que fomos criados, irmãos, para a eternidade em Eclesiastes, porque nosso coração, Deus deu a eternidade, a nossa alma, mas nesta forma corpórea somos finitos e dependemos de Deus. Então aquele que se sente ansioso ou ansiosa tem que aprender na sua vida a colocar Deus em tudo que pensar, em tudo que fizer. E quando a gente coloca Deus em tudo que eu quero pensar ou fazer, eu descanso, porque eu coloquei nas mãos de Deus as minhas preocupações. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, com grande sabedoria, Salomão diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo, diz a palavra igreja, para todo propósito, debaixo do céu. Então tudo tem o seu tempo determinado. Se tudo tem, grupo vocal Giovanni, se tudo tem o seu tempo determinado por Deus, por que eu quero antecipar as coisas? Se tudo tem seu tempo determinado pelo Senhor, e eu estou querendo antecipar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, nós temos aí umas lições maravilhosas de Jesus Cristo para nós, quando ele fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Jesus fala sobre este assunto. Por que será? Porque ele conhece a sua criação, porque ele conhece a humanidade, porque ele conhece a humanidade corrompida pelo pecado, porque ele conhece que essa humanidade ela é ansiosa, ela se antecipa. Então ele fala no Sermão da Montanha sobre a ansiosa solicitude pela vida. E vamos aprender um pouco com Jesus sobre a ansiedade. Jesus conhece o coração humano. Jesus então trata aqui nesse texto de Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, trata de assuntos práticos, reais. Jesus vai ao profundo da nossa alma, a alma das pessoas, porque ali na alma das pessoas Jesus encontra o sofrimento delas. Então o mestre começa a ensinar algumas razões que eu e você podemos aprender nesta noite para vencer esta ansiedade que se materializa sobre as nossas vidas.
Ele começa dizendo, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Diz Jesus, não é a vida mais do que o alimento? Não é? E o corpo mais do que as vestes? Diz o Senhor Jesus. Ora, não podemos deixar de viver por causa de coisas ou situações difíceis que acontecem em nossas vidas. Deus fala claramente, Cristo fala, olha, para Deus, o teu corpo, a tua vida é muito mais importante do que alimento, de que vestes. E você está se preocupando com alimento ou com vestes? Deus se preocupa mais, em primeiro lugar, com a sua vida. Deus se preocupa com o seu corpo. Deus se preocupa com o teu ser. Deus se preocupa com a sua mente. Deus se preocupa com os seus pensamentos. Deus está focado em você. Ou seja, você não está sozinho. Ainda que você, no sufoco dos pensamentos, na inquietude dos pensamentos, na inquietude das expectativas, na inquietude das frustrações, na inquietude do pensar no amanhã, quando deveria focar no hoje, Deus não tira o pensamento dele, o foco dele de você. E Deus se apresenta e fala, não é a sua vida e o seu corpo importante para mim? Mais do que alimento, do que vestes? Ele continua falando, e ele manda você e eu observarmos as aves dos céus, verso 26, quem estiver acompanhando, por gentileza, olha a Bíblia, o que ela fala, observar as aves do céu, Cristo fala, olhe as aves do céu, elas não semeiam, as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, quem faz isso é o homem. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Ou seja, as aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Contudo, Deus, o Pai Celestial, alimenta as aves do céu. Então, Cristo mostra como Deus age com todas as criaturas criadas por Ele. E como Ele agiria comigo e com você, já que nós somos o ápice da criação de Deus. O homem e a mulher é o ápice da criação de Deus, é a coroa da criação de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então ele continua no versículo 26, Cristo no sermão, ele fala assim, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós, não valeis vocês, muito mais do que as aves do céu? É o que Cristo pergunta para aqueles homens e para aquelas mulheres que estavam naquela multidão. Cristo pergunta, então ele fala, podemos observar o cuidado de Deus com cada detalhe da natureza. Deus tem cuidado com as aves, Deus tem cuidado conosco, Deus quer ter a certeza absoluta que nós estamos compreendendo isso, que Ele cuida de toda a criação dEle. Então para pensar um pouco, amigo e amiga. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher são os únicos animais que Deus criou, que são racionais. Deus soprou no homem o fôlego da vida. Deus colocou em nós o nosso espírito, Deus colocou em nós a eternidade, Deus cuida da nossa vida, Deus cuida do nosso corpo, corpo é mente, espírito e alma, Deus cuida. Então para de olhar para o amanhã não chegou ainda, se preocupe, é no hoje, é no agora, porque talvez o amanhã não aconteça para nós. Lembra que você falou isso no domingo passado? Talvez amanhã não aconteça para nós, então temos que viver o quê? Viver o hoje, viver o agora. Tu está na casa de Deus, ouvindo a palavra, então ouça essa palavra pelos olhos espirituais e receba de Deus, porque Deus está falando contigo, comigo, conosco nessa noite. Viva o hoje, viva esse hoje. Mas Jesus, com toda a sabedoria, porque Ele é Deus, continua falando, 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olha, um côvado, se tem a ideia de um côvado do tamanho de um antebraço, em Israel.
No Velho Testamento se entendia que um côvado era 52 centímetros. No Novo Testamento se entende que um côvado seria 45 centímetros. Mas para você entender bem, seria um antebraço. O tamanho do antebraço. E aí ele fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, o tamanho do antebraço, 45 centímetros ou mais, no decurso da sua vida? Qual de vós pode fazer isso? Nenhum de nós podemos fazer isso. Porque a nossa vida, ela não é nossa, ela pertence a Deus. Deus nos deu vida, Deus nos fez nascer nesta terra, Deus nos fez crescer nesta terra, Deus nos deu uma família, Deus irá nos levar desta terra, tudo é Deus. Então eu não posso acrescentar nenhum côvado da minha vida, quem acrescenta ou tira é Deus. Então por que eu vou ficar preocupando com algo que eu não tenho gerência? A gerência de Deus sempre foi de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Por quem? Por Carlos Alberto? Não, foi por Deus. Sempre por Deus. A ansiedade, se você observar bem, é um momento em que nós não estamos raciocinando, ainda que estejamos cheios de pensamento, mas não pensamos no essencial. O essencial, o foco é o Senhor, nosso Deus. Ele gerencia, administra a minha vida. No verso 28, Jesus continua: e por que andais ansiosos quanto à roupa, quanto ao vestuário? Considerai, como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam, diz o nosso Senhor, eles não trabalham e nem fiam. Eu contudo, verso 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E ainda diz mais: ora, verso 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, diz o Senhor. Nós não podemos deixar então que as coisas externas venham atrapalhar o nosso interior. Não permita, meu amigo, minha amiga, não permita que coisas de fora venham atrapalhar o teu interior, pois tudo que existe nessa terra é perecível, mas a fé que Deus colocou no teu coração, ela não é perecível e ela é inabalável. Use a fé que Deus colocou no teu coração. A fé é um dom de Deus que Deus colocou em nossos corações. Use esta fé em Deus. Direcione esta fé que você tem, que Deus colocou em ti, em Deus, no Senhor que gerencia a sua vida, no Senhor que deu eternidade ao teu coração. Foque, olhe para Deus, através da fé que Deus colocou em ti. No 31, ele diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, diz o Senhor. 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nós precisamos desapegar das coisas do mundo que são passageiras e crer que Deus conhece as nossas necessidades. E essa é uma verdade. Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você está pensando. Deus conhece a sua alegria. Deus conhece a sua tristeza. Deus conhece os seus sonhos. Deus conhece as suas realizações. Deus conhece o que você quer ainda realizar. Deus conhece o nosso ser e Deus conhece as nossas necessidades. Se o meu Deus conhece a minha necessidade, isso já é um fator para que eu fique tranquilo e lance a minha ansiedade nas mãos do Deus que conhece todas as minhas necessidades. Lá, chegamos ao 33, quando ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se eu coloco meu pensamento no dia de amanhã, se eu formulo vários pensamentos para o dia de amanhã, se minha preocupação está voltada para o dia de amanhã, então a Bíblia me ensina o seguinte: esse pensamento meu está equivocado, porque ela fala: buscai em primeiro lugar, não o que você pensa, ou deseja, ou está idealizando, está sofrendo em relação ao dia de amanhã. Mas ele fala: busque em primeiro lugar hoje o reino e a justiça. Se eu fizer isso, o que acontece? Quer saber o que acontece? A promessa de Deus é: todas estas coisas que vos preocupam, vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus está à frente de tudo aquilo que você está pensando. Basta que você busque hoje, em primeiro lugar, o reino e a justiça deste Deus. Cristo combate a ansiedade, mandando o homem deixar de olhar para as coisas temporais e passageiras e olhar para o alto, e olhar para Deus, colocar o seu foco em Deus e buscar verdadeiramente o reino de Deus. Buscando o reino, e buscar o reino é buscar a Deus, ele fala: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com elas, porque Deus está à frente de todas as coisas. Ele não é soberano? Ele está à frente. Aí no versículo de número 34, ele diz assim, e é tremendo esse versículo: portanto não vos inquieteis com o dia, a igreja. Esse versículo eu quero que você leia comigo. 34, vamos juntos? Quem está com a Bíblia aberta? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus. Basta ao dia. Está vendo, Silva? Não se preocupe com o dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Então, por que eu vou me preocupar com o dia de amanhã, hoje, se quando ele chegar, ele vai trazer os seus próprios cuidados? Aí, em vez de eu pensar nele, quando ele chegar, que aí ele não vai ser mais o amanhã, vai ser o hoje, eu já estou pensando hoje nele que vem amanhã. Então, estou antecipando meu pensamento, minha preocupação com um dia que nem chegou ainda. Cristo, cheio de sabedoria, conhecedor da espécie humana, conhecedor do homem que ele criou, porque ele é Deus, ele fala claramente: não vos inquieteis. Mas mestre, não se quiete. Mas mestre, não se quiete com o dia de amanhã. Por quê, mestre? Porque o amanhã trará os seus cuidados. Como o amanhã não chegou ainda, se preocupe com hoje. Por quê, mestre? Por quê? Porque basta cada dia o seu próprio mal. Se você se preocupar hoje com o dia de amanhã, você vai estar duplicando o mal sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. O amanhã, o problema do amanhã deve ser deixado, grupo vocal Giovanni, deve ser deixado para amanhã. Não adianta Regina Carla sofrer antecipadamente. Não adianta. Não tem porquê isso. É por isso que a sua maior necessidade, irmão e irmã, não é ter calma. Fique calmo, está ansioso, está ansiosa. Quer saber de uma coisa? Pessoa que está ansiosa e que está ansioso, Sônia, alguém chega e diz para ficar calmo, aí que irrita mais a gente. Fique calmo, fique calma. Aí que a pessoa se irrita mais, não é? Então aqui não adianta você chegar para a pessoa e dizer: não, fique calma. Não. Adianta sim dizer para a pessoa: viva o hoje. Esquece esse amanhã. Viva o agora. Não estamos juntos aqui? Não estamos juntos como família? Não estamos juntos como família de sangue? Não estamos juntos como família de Cristo? Não somos irmãos em Cristo, não somos a família de Deus, não estamos cultuando ao Senhor, não estamos no santuário do Senhor, não estamos no lugar que consideramos como refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias, que é Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente é Deus nas nossas tribulações ou nas nossas angústias. Salmo 46, versículo 1. Jesus entendeu isto claramente
quando ele quis aconselhar seus amigos a não andarem ansiosos. Ele fala assim, ele não diz, fiquem calmos. Jesus diz, basta cada dia o seu próprio mal. Então, não sofra antecipadamente. Jesus também enfrentou situações naturais da vida. Jesus aprendeu a lidar com o tempo. Jesus aprendeu a lidar com o clima. Jesus aprendeu a lidar com o trabalho. Era filho de carpinteiro, trabalhava em carpintaria. Jesus sentiu fome. Jesus sentiu frio. Jesus sentiu sede. Jesus enfrentou tudo que nós, seres humanos, enfrentamos e vivemos também. Tudo ele enfrentou. Uma diferença, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, o Senhor Jesus, mas sem pecado. Isto mostra que Jesus sabia do que estava falando, quando ele fala, quando ele diz claramente, basta cada dia o seu próprio mal. Amado, você está ansiosa? Você está ansioso? Eu digo, Jesus quer te ajudar com a sua ansiedade. Um remédio para a ansiedade, antigo, fabricado por Jesus Cristo, esse remédio é a oração. Esse é o melhor remédio para a ansiedade, orar a Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que eu vou ler para você, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento finito na nossa mente humana, guardará o vosso coração e guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo dá para nós, na Bíblia Sagrada, pela inspiração do Espírito Santo, o remédio para a ansiedade. O remédio para a ansiedade é a oração. Você ora quando está ansiosa? Você ora quando está ansioso? Porque Paulo diz claramente para nós, para os filipenses, não andeis ansiosos, mas sejam conhecidas diante de Deus, sua petição, sua súplica, sua oração, e tudo isso faça com ações de graças, com atos de gratidão a Deus. Mas o que acontecerá comigo, Paulo, se eu mostrar para Deus as minhas súplicas, petições, eu mostrar para Ele o que está no meu coração, na minha ansiedade? O que vai acontecer é que a paz de Deus, diz Ele, que excede a tua mente, que é finita, mas que está cheia de pensamentos, cheio de expectativas e cheio de frustrações, essa mente finita, ela receberá a paz de Deus. Essa paz excede todo entendimento. Então a sua mente, que está ali borbulhante em pensamentos, será envolvida por uma paz tremenda, que vai envolver todos os seus pensamentos, expectativas e frustrações. Essa paz excederá o seu entendimento. Essa paz guardará o teu coração, que bate forte quando você pensa dessa forma. E essa paz, ela vai tranquilizar a vossa mente. Em quem? Em Cristo Jesus. O que falta para você praticar isso? Se a Bíblia te ensina isso. Os efeitos de um comprimido, eu tomo os meus, quem não toma? Os efeitos de um comprimido ou um calmante são passageiros. Não é assim, Sueli? A gente toma agora, dá uma aliviada, não é? Aí amanhã de novo, tem que tomar de novo. Não é assim? Ou quando a gente vai passar por situações aflitivas durante o dia, a gente vai lá, pega o comprimido, o calmante, toma antecipadamente, porque eu já sei que hoje vai ser um dia complicado. Então, os efeitos de um comprimido ou calmante são passageiros, e logo exige o quê? Continuidade no tratamento. Você vai ter que tomar sempre. Sempre, não tem jeito. A Bíblia nos ensina um remédio permanente, é como se fosse uma vacina para a ansiedade. Essa oração que a Bíblia fala a Deus em nome de Jesus, é a vacina, Diácono Silva, meu amigo, é o remédio de Deus para a ansiedade que quer nos perturbar. É o remédio do Senhor. Viver em oração, apresentar a Deus tudo que nos incomoda, traz uma segurança
para nós de que alguém maior do que nós, Esther Jolie, bem-vinda à casa do Pai, que alguém maior do que nós nos guarda e nos protege. E lá de cima está nos enxergando aqui embaixo. Vários homens de Deus, isso não é para diminuir ninguém, vários homens de Deus sofreram de ansiedade. Vou citar: Davi com problemas familiares, e como esse homem tinha problemas com a família, Davi tinha seríssimos problemas com a sua família. Vocês sabem disso, conhecem a Bíblia. Daniel na cova dos leões, ansiedade, seria jogado, e foi. Jonas no ventre do grande peixe, ansiedade, Jonas. Paulo e Silas na prisão, presos, encarcerados, ansiedade. Como é que esses homens venceram a ansiedade? Eles amenizaram a ansiedade como? Amenizaram o sofrimento como? Oração. Jonas, oração. Davi, oração. Paulo e Silas, oração. Daniel, oração a Deus. Todos amenizaram a ansiedade com oração. Porque nós não podemos também fazer isto. Porque nós não podemos também usar esse remédio para combater a ansiedade que teima invadir nossa mente. Oremos a Deus. Nos concentremos e foquemos no Senhor. Fechemos nossos olhos, nos ajoelhemos e fiquemos em espírito de oração, falando com Ele e contando tudo o que está acontecendo dentro do nosso coração. Se você tem medo do passado, meu irmão, eu digo, Deus já perdoou os seus pecados. Tem medo do passado? Deus já perdoou os seus pecados na cruz. Então não tem medo do passado. Deus te fez nova criatura. Se for alguma coisa no presente que está te incomodando, no momento atual da sua vida, saiba que Jesus está com você. Ele fala: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mas se você tem medo de algo do futuro, algo que vai acontecer no futuro, então, amado, saiba de uma coisa: creia que o Eterno sabe de tudo e vai guardar você também de tudo, o Eterno, que é o nosso Deus. Ore a Deus pedindo perdão, ore a Deus pedindo perdão pelos pecados, ore a Deus pedindo proteção para o seu presente, ore a Deus entregando futuro, seu futuro, nas mãos do Senhor, que sabe todas as coisas. A oração, Igreja Presbiteriana de Irajá e visitantes, a oração cura a ansiedade. A oração cura a ansiedade. Qual é a sua ansiedade? 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus nos mostra que podemos ter ansiedade, ou anelo por buscar a presença de Deus. Como filhos de Deus, devemos ter saudade da presença do nosso Pai Celestial. A presença de Deus traz segurança e anula os efeitos da ansiedade. Então vamos refletir rapidamente no final dessa mensagem. Você se considera ansioso? Responde para Deus. O que te faz sentir ansiosa? Responde para Deus. Você tem orado por suas ansiedades? Responda para Deus. Como se sente depois de orar a Deus pela sua ansiedade? Responda para Deus também. Entregue suas preocupações nas mãos de Jesus. Tem muita gente, irmão, que está cansada. Eu li isso na revista Ultimato. Achei interessantíssimo esse artigo. Tem muita gente cansada por esperar mudanças no emprego, gente cansada por esperar mudança no casamento, gente cansada por esperar mudança na sua casa, nunca acontece, a casa não é reformada, a casa está daquela mesma maneira, não há mudança, nada acontece de novo, gente cansada por injustiça. Hoje no Brasil temos um povo dividido, gritando de alegria na política, e tem outro povo desiludido por o que aconteceu. Quer saber de uma coisa? Eu estou cansado disso.
Acho que você também está. Gente cansada de doença, gente cansada dos problemas, gente cansada do bocal de aparecer, da saudade, da ausência, gente cansada de estar sempre alerta. Sônia, já reparou isso? Isso não cansa? Você está sempre alerta. Tem horas, Stefan, que a gente não quer estar alerta, não. A gente quer estar descansado. A gente quer confiar nas pessoas. E às vezes a gente não pode. Tem que estar alerta. Porque tem alguém sempre querendo te derrubar. A gente fica cansado. Você não fica? Gente cansada, então, irmãos, do trabalho secular, Luiz. Gente cansada do ministério, Luiz. Tem. Gente cansada da igreja. Gente cansada da sua própria casa, da sua própria família. Gente cansada dos seus dependentes. Gente cansada de uma vida alongada. Oh, me leva, Deus. Gente cansada de si mesma, nem se olha no espelho. Letícia, porque está cansada de si mesmo. Gente cansada, irmão, de não ter sucesso. Todo mundo tem sucesso, só não tenho. Eu que não tenho. Gente cansada de não ser produtivo ou produtiva. Tem. Gente cansada, meu querido amigo Proibido Peixoto, de abandonar a dieta e não alcançar a meta. Gente cansada de uma esperança adiada na vida dela. Agora, quer saber? Apesar do cansaço, não desista. Stutz, meu amigo querido, não desista. Jesus Stutz ficou cansado. Jesus Stutz precisou descansar. Muitas vezes ele buscou na solidão o descanso para falar com o Pai. E ali, Sônia, aluna catecúmena, Jesus então se renovava quando ele conversava com o Pai. Faça isso, Sônia, e você se renovará também. Teve um dia que Jesus ficou cansado da jornada grande e sob o sol escaldante da Palestina, sentou-se à beira de um poço, o Senhor Jesus, e ali ficou aguardando alguém que o ajudasse a se refrescar com um gole de água. Passa uma mulher samaritana, ele conversa com ela e ela traz água para o mestre. Em diversos momentos do ministério de Jesus, ele percebeu o esgotamento dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus tinham hora que estavam esgotados. Jesus percebia o esgotamento dos seus discípulos, porque estavam envolvidos em serviço, atendimento de demandas que não estavam aguentando mais. Era urgente que aqueles homens precisavam de descanso. Então, Cristo chega e fala: olha, jogue sobre mim o seu fardo. Quer saber, igreja? O amanhã pertence a Deus, não a ti. Não se preocupe com o amanhã. Viva o hoje. O presente Deus deu a nós. E ao invés de você ficar olhando somente para os problemas, contemple a fé no Deus, que é chamado e considerado o Deus dos impossíveis. Quer vencer a ansiedade? Eu tenho uma fórmula para você e para mim e para todos nós que a Bíblia dá. Entregue as suas preocupações nas mãos de Jesus de Nazaré. Que Deus nos guarde em nome de Jesus.